Bom, sou inscrito no quinto colóquio do pesquisador de Geografia Física e Ensino de Geografia e no quinto Fórum Brasileiro do Semiárido. Estarei apresentando o artigo Análise do Clima Urbano de Cajazeiras, Paraíba. Me chamo José Ricardo Saraiva, sou o autor desse artigo, participo do programa Mestrado Acadêmico em Geografia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. Compondo esse artigo comigo está minha orientadora e professora da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Para iniciarmos, vamos falar justamente da questão da evolução das técnicas, desenvolvimento e domesticação de animais, ao qual proporcionou grandes feitos e que, com as revoluções industriais, principalmente a primeira iniciada no Reino Unido da Inglaterra, fez com que a produção do espaço e modificação do meio fosse iniciada de uma maneira mais profunda. E as outras revoluções que vieram depois da primeira fizeram com que o espaço fosse plenamente substituído e também a complementação da substituição da mão de obra do campo, quase que na totalidade, principalmente na União Europeia e Estados Unidos da América, no caso, os países desenvolvidos. E esse processo se perpetuou integralmente a partir da globalização, que outros países emergentes no início do século XX passaram a buscar essa industrialização, no quais eles são países basicamente que compõem a África, a América do Sul e Central e quase que a totalidade da Ásia e Oceania. E com essas modificações todas ocasionadas pela antropotização do espaço, fez com que começasse a se perguntar e fazer questionamentos, principalmente do clima urbano. E as pesquisas iniciaram-se a partir dos grandes centros, grandes e médios centros em países industrializados que passaram por duas ou três revoluções industriais, e alguns países emergentes também começaram a se preocupar a partir da década de 60, que no caso o Brasil começou a se preocupar a partir da década de 60, tendo como seu precursor o professor Monteiro, Carlos Augusto Monteiro, no âmbito geográfico acadêmico. E essas pesquisas climáticas, elas tinham como foco principalmente os grandes aglomerados. E a partir da década de 60, nos países desenvolvidos, passou-se a ter uma mudança de escala e modificando tanto os médios e pequenos centros. Já nos países emergentes, procurou-se, através desses estudos, resolver e solucionar problemas da urbanização. No caso, o Brasil não foi diferente. E no Brasil, essa preocupação de médios centros, principalmente no semiárido, só se deu a partir dos anos 2000. E pequenos centros também. Isso se deve ao que? A interiorização dos programas de pós-graduação no Brasil, segundo Muniz, Brito e Caracteto 2021. De tal modo que a partir desse cenário a gente começa a se preocupar com centros pequenos, no caso Cajazeiras, que é uma cidade de porte pequeno, porém universitária, por abrigar tanto serviços educacionais, ser um polo educacional, e também serviços integrais como comércios e serviços de maneira geral. Então, isso faz um caráter importantíssimo. Devido ao que a mesma cidade tendo um curso de geografia, não se tem estudos sobre o clima urbano. Então, isso já se caracteriza como uma pesquisa muito importante, tanto pelo fato de ser inédito. O objetivo dessa pesquisa é justamente contribuir com os estudos do clima de pequenas cidades do semiárido brasileiro por meio de análises microclimáticas de Cajazeiras relacionado com fatores climáticos locais e uso e ocupação do espaço urbano e das circunvizinhas rurais. E para alcançar esses objetivos foram realizados justamente a partir de bases teórico-metodológicas do sistema de clima urbano proposto por Monteiro em 1976, no qual se propôs a fazer, foi proposto a partir de 5 etapas. A primeira sendo a busca literária sobre a cidade, sobre dados e biografia referência à temática. A segunda etapa se designou reconhecimento da área de estudo, demarcação e escolha de pontos para serem coletados. A terceira etapa se deu a parte da realização de coleta de dados. A quarta etapa se centrou na análise desses dados, juntamente com os dados do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, que se viram como parâmetro para o clima médio da região,
E a quinta etapa se deu a partir da construção e análise de dados e confecção de gráficos. E aqui estão os pontos, que foram justamente 5 pontos escolhidos, que vão se dar os pontos periféricos, no caso seria a Secretaria de Cultura e Turismo e o Instituto Federal da Paraíba, são os pontos periféricos da cidade. A área central, que se dá justamente pela Escola de Ensino Fundamental e Médio Monsenhor Constantino Vieira, e as áreas externas, que têm uma natureza preservada, e também com uma certa relevância e altitude, que são justamente a Serra do Vital e a Serra da Arara. Passando aqui, a gente pode ter uma noção da localização, tanto perante a cidade, desses pontos, quanto perante ao estado, e também a região Nordeste. E para iniciar essa discussão, né, o IBGE ele caracteriza justamente uma cidade pequena pelo fato da questão quantitativa, mas poderia se fazer a parte da qualitativa. Mas pegando por ser um órgão federal, o estudo vai levar apenas a questão quantitativa. Como Cajazeiras só tem 62 mil habitantes e para ser uma cidade média deveria ter 100, então Cajazeiras se caracteriza como sendo uma cidade pequena, porém como um polo educacional. E aqui a cidade de Cajazeiras leva o nome devido a uma árvore, né, que leva o nome, tem um nome típico local como Cajá, então se colocou como Cajazeiras. Ela tem uma precipitação máxima registrada de 1961 milímetros ao ano e uma mínima de 227 também registrada. A gente vai ter uma predominância de vegetação xerófila, com presença de pequenas e médio porte. A gente vai ter uma drenagem típica intermitente, com material detrítico, e a gente vai ter alguns afluentes intermitentes. Aqui está a área de abrangência e relevância da cidade de Cajazeiras. Aqui a gente tem a questão da atmosférica, do que é clima urbano. Por fim, a gente vai ver aqui os gráficos. Se a gente analisar o gráfico, ele vai apresentar médias, principalmente no ponto central maiores do que o padrão médio. No gráfico 2, a gente vai ver justamente as mínimas, né, sendo registradas principalmente nos pontos onde tem natureza preservada. A gente vai ver que as temperaturas máximas elas se elevam justamente na parte central. E aqui, quanto à umidade relativa do ar, a gente vai perceber que segue o padrão da região. Quanto às condições finais, a gente começa a perceber que a gente tem basicamente 4 zonas climáticas dentro da própria cidade, principalmente se a gente observar a área central com as demais. A área central corresponde a uma, as 2 áreas centrais correspondem a mais 2 distintas, e as 2 áreas de natureza são basicamente similares. E aqui podemos ainda observar mais detalhadamente, né, bem específico. Quero agradecer justamente à minha orientadora Isolanda Caractite, ao Laboratório de Estudos Ambientais e Climáticos, ao grupo de estudo, os estudo de sistemas climáticos e análise ambiental das paisagens semiáridas, à Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Climático e Tecnológico, FUNCAP. E aqui tem algumas referências